Olá, eu sou Davi Sickert e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o livro de Hebreus. Nós já chegamos na lição 6, que vai falar de Jesus como nosso sacerdote fiel. Mas se você perdeu alguns outros vídeos, você pode clicar no card aqui em cima para ver a nossa playlist completa do estudo sobre o livro de Hebreus. Porém, o que resume a nossa lição de hoje, falando a respeito de Jesus como nosso sacerdote, é o texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 7, o verso 26, que nos diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Por isso, nós vamos para o nosso estudo a respeito do livro de Hebreus, mais uma vez, agora. O pecado fez separação entre Deus e o ser humano. Isso acontece porque o pecado corrompe a natureza do ser humano. Eu e você temos uma natureza de pecado, uma tendência para o mal, herdada geração após geração, desde o pecado de Adão. E Deus é um Deus santo, perfeito, e a sua glória nos destruiria caso a gente tivesse contato com Ele. Por isso é criado um abismo entre nós e Deus. E é por isso que desde o pecado Deus já não falava diretamente com o ser humano. Usava mediadores para assim conter um pouco da sua glória e ter esse contato conosco, esse contato que nós precisamos. E o sistema dado a Israel é exatamente isso. É criada uma forma, através dos sacerdotes, mediadores, de manter esse contato de Deus com o ser humano. Porém, Cristo Jesus vem como nosso sumo sacerdote, o grande e verdadeiro sacerdote, e hoje nós vamos entender um pouco melhor o que isso significa. O autor do livro de Hebreus, dos capítulos 5 ao 7, faz uma análise desse sacerdócio de Jesus, e ela é dividida em 5 partes. A primeira delas fala sobre a origem e propósito desse sacerdócio, e se encontra no capítulo 5, dos versos 1 ao verso 10. Do verso 11 até o capítulo 6, no verso 8, faz uma exortação para o povo não desconsiderar esse sacerdócio. A terceira delas se encontra no capítulo 6, do verso 9 até o verso 20, onde é feita uma exortação para que o povo apegasse e tivesse esperança nesse sacerdócio. A quarta vai falar das características desse sacerdócio, e vai de Hebreus do capítulo 7, do verso 1 até o verso 10, e a quinta e última vai falar sobre as implicações desse sacerdócio para o relacionamento entre Deus e o crente, e se encontra do capítulo 7, nos versos 11 até o verso 28. No nosso estudo de hoje, nós vamos nos concentrar em apenas 3 dessas partes. Aqui vai de Hebreus do capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, e também em Hebreus capítulo 7, do verso 1 até o 28. Nós vamos falar sobre origem, propósito, as características e a implicação desse sacerdócio para o nosso relacionamento com Deus, para o relacionamento do crente com Deus de forma geral. Para o povo de Israel foi dado todo um sistema de sacerdócio que apontava para aquilo que Jesus havia de fazer. Tanto o sacerdócio quanto as ofertas exemplificavam aquilo que Jesus faria na realidade. Para o povo de Israel foi dado um sistema através de sombras, de figuras, que apontavam para a realidade que seria Jesus. Mas esse sacerdócio de Jesus é diferente daquele sacerdote de Arão e da tribo de Levi. Nós vamos ver essa diferença agora. Para começar, é dito que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Levi, a ordem de Arão. Melquisedeque é talvez o personagem humano mais enigmático de toda a Bíblia. É dito sobre ele que ele não tem nascimento, nem morte e nem genealogia. Além disso, é dito que ele é sacerdote e rei. Após Ló, seu sobrinho, ter sido levado cativo, Abraão faz guerra e liberta Ló, assim como todo o povo, trazendo consigo despojos daquela guerra. E nesse momento é dito que ele devolve os dízimos para Melquisedeque. Isso se encontra em Gênesis no capítulo 14, e você pode ler com calma para entender melhor essa história. O importante aqui é destacar que Melquisedeque é colocado como superior a Abrão, visto que Abrão devolve os dízimos para ele. Dado todas essas informações que a Bíblia apresenta sobre Melquisedeque, esse personagem tão enigmático, tão misterioso, muitos têm interpretado ele como sendo o próprio Cristo pré-encarnado que apareceu para Abrão. Mas isso não faz sentido com o que Hebreus demonstra sobre ele. É dito que ele se assemelha a Cristo, e não que ele é Cristo. O que o autor de Hebreus então faz é pegar o silêncio das Escrituras sobre o nascimento, morte e genealogia de Melquisedeque para exemplificar algo sobre Cristo e seu ministério sacerdotal. É usada essa falta de informação para exemplificar Cristo que de fato não tem início, não tem fim e nem tem genealogia. É usado então simplesmente como um exemplo
daquele que é a realidade, que é Cristo. Até porque se Melquisedeque realmente não tivesse início, nem fim e nem genealogia, ele seria o próprio Deus. E a Bíblia não diz isso, só diz que ele se assemelha a Cristo. É dito então que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não significa que Jesus é um sucessor de Melquisedeque, e sim que os elementos daquele ministério sacerdotal de Melquisedeque também são aparentes no ministério de Jesus. E esse ministério é justamente exaltar Jesus como sacerdote, mas também exaltá-lo como rei. E é nesse sentido, então, que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, na semelhança dos seus ministérios, pois ambos são rei e sacerdote também. O sacerdócio de Jesus ainda tem várias diferenças ao sacerdócio dado ao povo de Israel, através de Arão e a tribo de Levi. Aqueles sumos sacerdotes que mediavam entre Deus e o povo precisavam apresentar ofertas para si, precisavam se consagrar. E sobre Jesus ele só apresenta ofertas pelas outras pessoas, as ofertas para nós. O sacrifício não é sobre ele, porque ele é perfeito. Além disso, todos aqueles sacerdotes tiveram duração, porque eram executados por humanos, imperfeitos e finitos. Porém, o sacerdócio de Jesus é feito pelo próprio Deus, eterno e que não tem fim, e por isso dura para todo sempre. E é nesse sentido que o livro de Hebreus fala que a lei é posta de lado. Precisamos entender qual lei e em qual sentido foi colocada de lado, e isso tem dois aspectos. O primeiro deles é que Jesus era da tribo de Judá, e o sacerdócio foi instituído para a tribo de Levi. Por isso, quando Jesus é colocado como sacerdote ou rei, existe uma mudança na lei do sacerdócio, porque agora Jesus, mesmo sendo da tribo de Judá, ele é sacerdote. O segundo aspecto é que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. O sacrifício daqueles animais simplesmente apontavam para Jesus, não tinham poder em si mesmo para limpar a consciência e nem mesmo perdoar o pecado. Era simplesmente um símbolo de Jesus. E quando ele entrega sua vida por nós, é um sacrifício perfeito, único e completo e que dura para sempre. E a segunda mudança na lei é na lei do sacrifício. Não mais precisava sacrificar animais. O véu se rasgou, porque o sacrifício perfeito fora feito. O sacrifício de Jesus só pode ser perfeito, completo e único, porque Jesus era sem pecado. Essa é a grande diferença entre os sacerdotes humanos e o sacerdócio real de Cristo Jesus. Os sacerdotes humanos são criaturas pecaminosas, assim como eu e com você, que mesmo respondendo o chamado de Deus e assumindo a função de mediador entre o povo e Deus, ainda assim eles são imperfeitos, eles são pecadores e têm que apresentar ofertas por si próprios. Jesus ele é completamente separado dos pecadores. Hebreus não poupa palavras para separar Jesus dos pecadores nesse sentido. Jesus ele é completamente perfeito, não tem nenhuma mácula, nenhuma tendência para o pecado. E é justamente por isso que ele oferece esse sacrifício perfeito. E é por isso que ele é nosso Salvador, nosso libertador, nosso sumo sacerdote e rei também. O outro ponto é que todos os seres humanos são finitos. Se Jesus não voltar, todos passarão pela experiência da morte. Porém, Cristo Jesus é diferente. Cristo Jesus é o próprio Deus e por isso ele é eterno. Então, a extensão das promessas que duram enquanto a pessoa está viva, as feitas a Cristo Jesus, dura por toda a eternidade. Por isso, podemos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, porque é dito que ele é sacerdote para sempre. Cristo Jesus não tem fim e nem sua mediação por nós. Essa característica de Cristo Jesus faz ele poder nos salvar completamente e eternamente. E é por isso que os benefícios da nova aliança não se limitam somente ao perdão do pecado. É dito que Deus vai colocar a lei dele dentro do nosso coração, vai nos transformar em novas pessoas em Cristo. E além disso, nós somos chamados para participar da pregação desse evangelho que um dia nos transformou. E é por isso que você pode ter certeza dos benefícios dessa nova aliança, dessa aliança da realidade, porque Jesus, como nosso ministro, sumo sacerdote e rei, dura para todo sempre. O convite que nos é feito se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, onde é relembrado o conceito do sacerdócio de todos os crentes, onde é nos dado a missão de sermos sacerdotes diante das outras pessoas, assim como Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, que nos explica a lei de Deus e também nos aproxima dele. Precisamos explicar a vontade de Deus para as outras pessoas e também trazer um pouquinho de Deus para a vida delas. E o convite que Cristo Jesus, seu sumo sacerdote, te faz hoje
é seguir o exemplo dele e ser uma bênção na vida das outras pessoas. Deixa aqui nos comentários se você tem gostado desse estudo a respeito do livro de Hebreus e também comenta se você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote e rei também. Vai estar aparecendo aqui embaixo nossa playlist completa sobre o livro de Hebreus e se você perdeu algum vídeo você pode conferir agora. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou do nosso estudo do livro de Hebreus para que ele chegue em mais pessoas e também compartilhe com outras pessoas para que ele também possa aprender das verdades que nós estudamos aqui. Também se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E nesse momento vai estar aparecendo aqui embaixo a playlist completa do estudo de Hebreus. Se você perdeu algum vídeo, pode voltar e conferir. E eu te espero no nosso próximo estudo, no próximo sábado.